E aí, galera? Que Fluminense é esse? Galera, é o seguinte. Fluminense fez com que o Cruzeiro bebesse do seu próprio veneno. Por que eu estou dizendo isso? Porque o treinador do Cruzeiro é o Diniz, com aquele esquema que deu certo, que ganhou tudo, beleza. Só que descobriram como jogar contra esse sistema. Ou seja, aperta a saída de bola. Porque o Fluminense saía tocando assim, foi uma novidade. Tocando e tal, bonito. Enrolava todo mundo, partia para o ataque. E ganhou tudo na época. Aí descobriram, vamos apertar esses caras, não vamos deixá-los sair jogando, tá certo? E aí foi o que aconteceu. Começou a cair o sistema. Não teve renovação, caiu mais ainda. O Diniz saiu. Aí entrou no Cruzeiro. Deu uma arrumada no Cruzeiro e tal, que já vinha meio arrumado, e colocou esse esquema, que é bom. Só que você tem que ter jogadores para arrumar esse esquema. Jogadores habilidosos. Então o que acontece? Ele colocou isso no Cruzeiro. Contra o Fluminense. Só que o Fluminense sabe o antídoto desse veneno. O que fez? Apertou a saída de bola do time do Cruzeiro. E ficou um desespero, um sufoco danado. Aí atrasava a bola para o Cássio, como atrasavam para o Fábio, que também não sabe sair jogando. Aí dava bico para qualquer lado, chute para qualquer lado, o Cássio. E aí, o que acontece? Tiveram que puxar o Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Gabriel Veron. Exatamente os homens de meio do campo que são habilidosos para buscar essa bola lá. Como faziam com o André, com o Martinelli e com o Ganso. Estão percebendo, né, a igualdade da história? Só que o Fluminense apertou esses três jogadores e aí o time do Cruzeiro não sabia sair jogando. E por várias oportunidades, o time do Fluminense deixou de fazer o gol. Perdeu, bateu na trave, não sei o quê. O goleiro, o Cássio, fez grandes defesas. E de vez em quando, através desses três, Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Gabriel Veron, o Caio Jorge e o Lautaro, os dois homens de frente, também perderam grandes oportunidades. Mas aí é o outro lado, é a marcação, que o Samuel Xavier saía para encontrar com o Arias, fazia um grande jogada, mas a volta não tinha volta. Por quê? Porque o Caio Jorge ou o Lautaro caíam naquele setor para tirar exatamente o Manuel, que ficou um rombo desse tamanho. E o Manuel não tem velocidade para acompanhar o homem de frente, como não teve para acompanhar o Caio Jorge e o Lautaro. E não dava tempo da cobertura Thiago Santos chegar lá. Tinha que ir um homem de meio do campo. E indo o homem de meio do campo lá, abriu o meio do campo exatamente para esses três jogadores. Mas o Romero, que é o quarto homem de meio do campo, que vem por trás. Então, o time do Fluminense largou lá na lateral um rombo, por isso aqui sofreu vários e vários ataques. O Lautaro e o Caio Jorge entraram 2, 3 vezes, sozinho por aqui, pelo lado esquerdo, né, deles, e lateral e lado direito do Fluminense, para bater na cara do Fábio. Em compensação, do outro lado, tinha o William e tinha o Zé Ibaldo, que não saía na cobertura, mais ou menos parecido com o lado direito do Fluminense. Então, o que acontece? O Keno estava se dando bem. Agora, tinha que alguém encostar, porque o Marcelo não ia, exatamente com medo do contra-ataque. E com medo da cobertura também, porque se tem um lado esquerdo e o Thiago Santos sai para a cobertura, vai ficar o Manuel contra dois, Caio Jorge e Lautaro. Então, essa conta batia quase sempre com os homens de meio do campo. Uma coisa, como não estava acontecendo também com o William, que marcava mal, e o Zé Ibaldo, que não saía
na cobertura. Aí é que eu discuto. Já que o Marcelo não veio, vinha no meio do campo. Tinha que ter encostar alguém aqui, Martinelli, o Ganso, para fazer uma jogadinha em cima dessa abertura que tinha a lateral direita. Só que fez pouco e o Keno fez 3 grandes jogadas, poderia ter feito muito mais. E o outro lado, eu até no comentário do jogo, eu dizia, por que não pega o Arias e puxa ele para cá junto com o Keno para acabar de arrasar isso aqui tudo? Mas não, deixou lá, ficou lá, saíram algumas jogadas, né, boas através do Arias, mas eu continuo dizendo o seguinte, que o Arias está sendo muito sacrificado. O Arias volta para cobrir lateral direito, quando ele está pela direita, para cobrir lateral esquerdo, quando ele está pela esquerda, para completar o meio do campo e ainda levar essa bola para frente. É muita coisa para um cara só. É muita coisa. Ele vai acabar explodindo. Ainda bem que ele é um cara forte e sustenta isso tudo. Fora as pancadas que os caras dão nele, para tirar ele. Para tirar ele. Porque se tirar ele, então, porra, Gerson, você não sei. Eu acho que o Arias é 60% do time do Fluminense. Tem gente que não acha. Eu acho. Gosto não se discute. Agora, é só olhar o trabalho que esse cara está fazendo no Fluminense e você vai concordar comigo. Depois vieram as substituições. Saiu o Keno, entrou o Serna, aqui ainda pelo lado direito. Eu achava que tinha que vir o Arias para cá, né? No caso do Serna. E o Serna lá pelo lado esquerdo, mas tudo bem. Saiu o Ganso, entrou o Lima, deu uma reforçada. Saiu o Vitor Hugo, que jogou bem, não jogou mal não. Entrou o Bernal, saiu o Xavier, entrou o Guga, saiu o Marcelo, entrou o Fuentes. E aí o que acontece? O time do Fluminense não é que tenha caído de produção, né? Mas tecnicamente ainda se sustentou. O problema todo foi o outro lado. Que o outro lado saiu o Gabriel Veron, entrou o Tevez, saiu o Marlon, entrou o Kaique, saiu o Romero, entrou o Barreal, saiu o Zé Ivaldo, entrou o Wallace, e saiu o Lautaro, entrou o Peralta. O que aconteceu? Caiu o time do Cruzeiro. Por quê? Porque faltou no meio do campo um Gabriel Veron, que estava muito bem com o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Caiu o meio do campo, tecnicamente falando. E aí sobrou tudo para esses dois, que não sustentaram. Tecnicamente, os que entraram não surtiram o efeito necessário para o treinador, para o Diniz, quer dizer, ele pensou uma coisa, dentro das 4 linhas deu outra, e com isso o time do Fluminense pôde respirar um pouco mais no meio do campo. Não precisou daquela batalha para segurar esses 3 caras. Seguraram 2 só para o meio do campo refeito, que entrou o Lima, entrou o Serna, entrou o Bernal, mais marcadores, e liberaram o Martinelli. Então ficou mais fácil o jogo para o Fluminense do que com o Cruzeiro. Mas eu só quero repetir isso, que o veneno virou contra quem criou esse veneno. E o craque do jogo, eu vou colocar o Arias, o Ganso e o Fábio, que fez grandes defesas. Baranga do jogo, eu vou ter que juntar os 4 aqui. Zé Ivaldo, William, Manuel e Thiago Santos. A dupla de zaga de um lado, dupla de zaga de outro. Valeu, galera! Estamos juntos!